Você conhece alguém que está sempre contando algum projeto incrível, super empolgado, que está começando alguma coisa nova? Talvez você seja assim, e isso acontece por um motivo. Neste vídeo eu quero falar sobre um erro comum que trava a vida de muita gente, viver no e se e quando. Por exemplo, e se esse projeto der certo, eu vou fazer isso e aquilo? Quando eu conseguir isso, aí sim. Se sair essas vendas, bom, vive fazendo planos. Talvez você se reconheça nisso. É um ciclo mental perigoso, porque dá a sensação de estar pensando, planejando, se preparando, mas na verdade você só está parado. E a neurociência explica bem esse fenômeno. Cada vez que você imagina um cenário futuro, o cérebro libera dopamina, que é um neurotransmissor ligado à motivação e recompensa. Então é sempre ligado à expectativa de motivação e recompensa. E é isso que engana. Só de pensar em algo, você já sente o prazer. Só de imaginar que poderia acontecer, você já sente como se estivesse conquistando. Só de falar para alguém, é como se você já estivesse lá. O problema é que o cérebro não distingue muito bem o que é vívido do que é intensamente imaginado. Ele premia a fantasia como se fosse a realidade. Agora, quantas vezes você já passou horas imaginando um projeto, um novo hábito, uma mudança de vida, sentiu entusiasmo nisso, até falou sobre isso com amigos, mas na hora de agir não fez nada? Esse é o erro do e se e do e quando. Ele te dá dopamina de graça. E quando chega a hora, na prática ali, você já está satisfeito o suficiente para não sair da sua zoninha de conforto. Agora, eu mesmo já vivi isso. Eu já tive fases em que gastava mais tempo planejando. Eu sou um cara muito observador e muito criativo. E esse é um perigo, então, para os criativos, né? Sou fleumático. Então, gastava muito tempo planejando mentalmente o futuro do que, de fato, vivendo ele agora, no presente. E eu acreditava que pensar muito era sinal de inteligência, de estratégia, né? Você fica preso naquilo. Mas percebi que, na prática, no dia a dia, era só uma forma sofisticada de procrastinar, de adiar. Então, a minha mente, ela me enganava com a sensação de progresso, quando, na verdade, eu não tinha dado nenhum passo real. Então, eu lembro que na época eu estava estudando o estoicismo e lembro de uma frase do Sêneca que me marcou naquele momento. Enquanto adiamos, a vida passa. Coisa simples. Essa é a armadilha do e se e do e quando. Você acredita que está ganhando tempo, mas na verdade você só está perdendo a tua vida. Eu estou gravando no meu escritório em casa e perto de casa aqui tem como se fosse um lugar de comida, né? Tem vários contêineres de comida lá e tal. Mais ou menos é uma quadra e meia aqui de casa. E hoje tem música ao vivo lá, dá para ouvir a música daqui. Então eu podia, e eu atendi ao longo do dia, né? Eu estudei, atendi. Eu podia hoje falar, pô, calma aí, né? O ambiente não tá perfeito, então eu não vou gravar. Ou eu podia vir aqui gravar, tá? Eu não sei se o som vai sair no áudio do vídeo, mas enfim, talvez eu consiga corrigir isso na edição, minha equipe consegue corrigir na edição, ou talvez não. O que eu vou fazer com isso? Eu vou gravar, porque eu sei que se ficar, vai ficar muito baixo, quase imperceptível. Então a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Eu me, me coloquei um próprio desafio na última semana, que é gravar 3 vídeos por semana, entregar 3 vídeos de qualidade por semana. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou fazer. E aqui, ó, eu vou continuar com esse conteúdo, mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Já curte esse vídeo também para o YouTube enviar ele para o máximo de pessoas que precisam, tá? É uma ajuda que você faz a mim e uma ajuda que você faz a outras pessoas. E no final do vídeo, deixe o seu comentário, por favor. O e se parece um pensamento inocente, mas por trás dele existe um padrão emocional profundo. Quem vive no e se normalmente aprendeu ao longo da vida que o mundo é um lugar perigoso, que cada passo precisa ser calculado, que errar é inaceitável. Então imagine o seguinte, imagine que você está no ponto A da sua vida e você quer escalar para o ponto B e para um próximo nível. O que acontece? Bom, se no ponto B eu correr o risco de errar, eu vou me frustrar, eu vou me sentir um perdedor, e aí o que a maioria das pessoas fazem? Se mantém no ponto A. Só que se manter no ponto A também é ruim. É uma zona de conforto ruim. E aí o que essa pessoa costuma fazer? Normalmente, ela começa a abstrair de como seria no ponto B. Então ela vive planejando ir para o ponto B,
mas inconscientemente ela está se travando para manter na zona de conforto, porque no ponto B pode ser mais o quê? Mais perigoso, pode ser pior do que onde eu estou. Sabe aquela coisa, está ruim, mas está bom? É mais ou menos isso. Então é um reflexo do medo, não da estratégia como as pessoas pensam, né? Foram tantos anos vivendo no medo que imaginar dá uma sensação de que as coisas estão acontecendo e que você está fazendo algo para prosperar. Psicologicamente, esse hábito nasce de algumas raízes principais, tá? Uma delas é o medo da rejeição. Se você cresceu em ambientes críticos, onde cada erro era julgado, a sua mente vai sempre projetar os piores cenários para tentar te proteger. Um outro ponto é os sentimentos de inferioridade. Quando você acredita que não é bom o bastante e a fantasia vira um espaço seguro para existir, porque na imaginação você não falha. E um outro ponto é a necessidade de controle. Então, se você nunca aprendeu a lidar com o imprevisível, a sua mente tenta prever tudo, mas prever tudo é impossível. Então você fica preso em pensamentos circulares e aquilo está perfeito na sua cabeça e dá uma sensação boa, porque vem a dopamina da expectativa de quando eu realizar aquilo. Agora, do ponto de vista da neurociência, esse padrão é reforçado pelo circuito de recompensa. Cada vez que você planeja lá na frente, imagina, sonha, abstrai, a dopamina dá aquele alívio momentâneo, mas quando chega a hora de agir, o corpo associa o esforço ao desconforto. Então veja bem, eu não estou dizendo que visualizar, planejar, que você não deve fazer isso. Eu estou dizendo que você deve fazer isso aliado a ações, a pequenas ações. Então pense em exemplos do dia a dia. Um profissional que quer abrir o próprio negócio, mas fica preso no e se e no e quando, e aí passa anos planejando, mas nunca executa. Ou aquela pessoa que quer viajar para fora, quer trabalhar fora, morar fora. Às vezes mesmo eu recebo pessoas assim com planos assim de vida e querem mudar para dar esse start porque se vêm nesse plano por muito tempo. E a primeira coisa que eu pergunto, cara, você já tem passaporte? Não. Você já sabe quanto que você vai gastar para chegar até lá? Não. Ou seja, não fez nenhum planejamento e nenhuma execução real. Você já tem um visto? Não, não tem. Então, veja, passou 3 anos abstraindo, e aí vai passar mais 2, provavelmente, até colocar tudo em ordem. Então as coisas precisam ser feitas agora, porque o sonho vira uma história que você conta para si mesmo, mas nunca um projeto real. Esse excesso de e se, de quando, gera um problema ainda maior. Você começa a acreditar que pensar é o mesmo que viver. E isso corrói a identidade. Aos poucos você perde confiança em si mesmo porque percebe que não concretiza nada. Cada promessa não cumprida para si mesmo mina a sua autoestima. E aí você vai se sentindo cada vez mais incapaz. É um ciclo cruel e é uma crueldade que você aplica em si mesmo. Então você pensa muito, age pouco, colhe poucos resultados e se convence de que realmente não é capaz daquilo. Até chega um momento que você desiste. E aí você começa a colocar desculpas. Eu desisti porque não deu certo aqui, não deu certo ali, mas na verdade não, você não entrou nem em ação. Então entenda o seguinte, pessoas frustradas são pessoas que colocam expectativas muito altas e agem pouco ou não têm controle de toda a situação. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Bom, essa frase não é minha, é óbvio, é de Aristóteles, mas se tudo que você repete é imaginar, a sua identidade passa a ser a de alguém que vive nos sonhos, não nas realizações. E é isso que sabota. A sua mente premia a fantasia, mas bloqueia a ação. E se o se te mantém preso na fantasia, a saída é justamente inverter esse processo, inverter esse cenário, parar de alimentar a mente apenas com a expectativa e começar a treinar o corpo e a consciência para a ação. Então tá, Carlos, como que eu faço isso? Bom, o primeiro caminho é quebrar o ciclo da antecipação. Sempre que perceber que de alguma forma está se perdendo nos cenários futuros, na abstração e na tua cabeça, faça uma pausa, traga atenção para algo concreto naquele momento. Anote o que você está pensando, transforma em uma ação mínima possível. Uma ação mínima possível, isso é totalmente possível. Se você está sonhando em abrir um negócio, em vez de gastar energia em, e se eu falir, e quando der certo, eu vou comprar aquele carro, e quando isso, e quando aquilo, então pare e pense. Tá, qual é o próximo passo que eu devo dar para chegar até lá? Quais são as escadas para eu chegar até lá? Então, eu posso fazer isso em 15 minutos agora? Então, vou fazer. O
que eu preciso fazer nos próximos 15 minutos? Vai lá e faz. Planeja de alguma forma, mas não abstrai. E aqui vai uma dica muito válida. Sempre quando você estiver planejando, seja o mais racional possível e menos emocional possível. Por quê? Para você olhar para todos os cenários possíveis naquela estrutura, naquele projeto. Então, essa prática, ela traz a mente de volta para o presente e retira o excesso da dopamina da imaginação. Agora, um outro caminho é usar o corpo como âncora. Então, a mente fantasia, mas o corpo só existe no agora. Então, quando você se move, respira fundo, muda a sua postura, começa a enviar um sinal claro ao cérebro, pô, eu tô aqui, tô nesse momento presente e posso agir. E é por isso que atletas de alta performance têm rituais físicos antes de competir. Bom, as pessoas acham que é uma superstição que ele está fazendo. Não, é ciência mesmo. Ele sabe que corpo no presente puxa a mente de volta para a realidade, porque às vezes eles estão pensando em muitas situações, muitas hipóteses, tá? Por mais que eles já tivessem trabalhado aquilo visualmente, eu agora preciso voltar para o momento presente. Então, eu me bato, eu foco naquele momento. Agora, o terceiro caminho é, claro, reprogramar sua identidade. Bom, se nós somos aquilo que repetidamente fazemos, a única forma de mudar é repetir novas ações, mesmo pequenas, até que elas se tornem parte de você. Ao invés de viver prometendo grandes mudanças, comprometa-se com pequenas consistências. Ler 10 páginas por dia, fazer uma ligação difícil, se expor a uma conversa que você adiaria. Cada ato quebra um pouco da ilusão, e mais um pouco, e mais um pouco. E você vai quebrando e vai quebrando e quando você vê, você está tendo aquele resultado, e quando você vê, você está pegando aquele carro que você lá no início falou, cara, quando eu investir no meu negócio, quando isso estiver dando certo, eu vou conquistar aquele carro. E você foi lá e fez, em vez de ficar abstraindo, com o pé para cima. E quando esse post, quando eu viralizar, aí sim os meus clientes vai bombar a minha agenda. Não é assim que funciona. E você pode fixar isso através de metáforas, tá? Isso é uma sacada bem legal. Então pense na mente como um trailer de um filme. Você pode assistir 1000 vezes, mas até comprar o ingresso e entrar na sala, você nunca vai viver a história do filme. Ou como uma esteira ali na academia. Você pode imaginar que está ali correndo, mas só quando você põe o pé na esteira que você vê o quanto o teu corpo muda e o quanto é a dificuldade. A diferença entre imaginar e agir é a diferença entre assistir e viver. Agora eu tenho um recado para você. Se até aqui, nesse vídeo, esse assunto fez sentido para você, se você é uma pessoa que adia muitas tarefas, se você sabe que tem muito potencial e poderia estar num lugar muito melhor do que está hoje, saiba que existem causas para você estar vivendo como está hoje. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você ter acesso a uma sessão de análise de caso comigo, onde eu vou analisar a sua vida, analisar as suas perspectivas e vou te dar um relatório sobre os passos que você precisa seguir. Espero te ver em breve. Agora, existem muitos exemplos que provam isso, né? Então, atletas olímpicos visualizam seus movimentos mentalmente, mas só se tornam campeões porque fizeram o quê? Executaram o gesto milhares e milhares e milhares de vezes na prática. Isso acontece com empresários de sucesso, isso acontece com muitas pessoas, tá? Marco Aurélio, em Meditações, ele lembrava a si mesmo: pare de falar sobre o homem bom e seja um homem bom. É isso, menos teoria, mais prática, menos abstração, mais ação. No fundo, a vida não é sobre quantos cenários você consegue imaginar, você é capaz de imaginar. Tá, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa vislumbrada, o problema é teu, tu vai errar terrivelmente se você não colocar isso em ação. Você vai contar para as pessoas o que você está fazendo, você vai contar para as pessoas o curso que você está fazendo e aonde você quer chegar com aquele curso, e a pessoa vai lá, vai fazer a mesma coisa e vai passar na sua frente. Por quê? Porque existem pessoas assim. A vida, no fim, não é sobre quantos cenários que você consegue imaginar, mas sobre quantos passos reais você está disposto a dar. E a verdade é que o se, o e quando, ele é muito confortável porque nunca coloca nada em risco, mas também nunca coloca nada em movimento. Então eu quero que você pense agora, quantas vezes você já viveu no e se, no e quando e perdeu oportunidades que estavam na sua frente, na sua cara? Quantas vezes deixou de experimentar porque ficou preso na expectativa? O custo disso é altíssimo, uma vida inteira sonhada e uma vida inteira não vivida. A conclusão, então, ela é claríssima, gente. A sua mente vai sempre te oferecer a ilusão do e se, do e quando, mas cabe a você escolher. Ou você continua alimentando a fantasia e permanece parado, ou começa a agir, mesmo tremendo, mesmo com medo, porque é só na ação que a vida se transforma.
Então, se você sente que está preso nesse ciclo, faça um teste simples. E é um teste muito simples mesmo, sabe? Escolha uma ideia que você vive planejando e dê o primeiro passo hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje, isso vai ensinar o seu cérebro que você não precisa mais da dopamina barata da fantasia, porque existe uma recompensa muito maior à dopamina da conquista real. Ela é mais a longo prazo, ela demora mais, mas essa dopamina é a que mais faz sentido. E se você gostou desse vídeo, claro, dá um joinha aí, curta esse vídeo, comente, faça o seu comentário, pode fazer alguma pergunta que eu vou tentar responder da melhor forma possível ou gravar um vídeo para responder. E se, claro, você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.